Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos fazer aquela análise mais resumida do que aconteceu no jogo entre Palmeiras 3, Santos 2, né? Tivemos aqui uma live pós-jogo para a gente comentar, tivemos também a transmissão da entrevista coletiva do Fernando Diniz, mas hoje, com a cabeça mais fria, né? Anotei também algumas questões para a gente comentar de uma forma mais enxuta e conto com vocês aqui nos comentários a opinião de vocês, né? Quais foram os destaques positivos e os destaques negativos desse time do Santos na partida contra o Palmeiras. Queria dizer que vamos utilizar aqui alguns dados também da OneFootball, que está sempre aqui com a gente no canal, para a gente entender também, por meio das estatísticas, o porquê o Santos não criou tantas chances perigosas de gols. Tantas chances perigosas de gols. Vale ressaltar que em direção ao gol só tivemos 2 chutes que foram os pênaltis, né? Então isso também já diz muita coisa do que foi a partida do Santos. Em relação à posse de bola, tivemos mais posse de bola, 64%, né? O que já é praxe nos jogos do Fernando Diniz, mas é aquilo, uma posse de bola onde a gente não conseguiu utilizar a nosso favor. O Palmeiras foi muito mais cirúrgico, objetivo, quando chegou ao ataque, principalmente aproveitando as nossas falhas. O setor defensivo do Santos, que vem sendo um ponto, na minha visão, que foi melhorada pelo Fernando Diniz nas últimas rodadas, hoje deu tudo errado, né? Hoje que eu digo, no jogo contra o Palmeiras, deu tudo errado. Tivemos falhas coletivas e individuais que acabaram dando esse resultado positivo ao Palmeiras. Em relação à posse de bola e a falta de movimentação do Santos, eu acho que a gente pode colocar isso também na conta do que virou 32 cruzamentos, né? Poucos, de fato, viraram alguma coisa. O Santos, quando ele não consegue se movimentar, ele facilita a marcação do setor adversário, do setor defensivo, né? O time do Palmeiras estava muito bem encaixado ali na marcação e meio que a gente facilita esse trabalho. Isso aconteceu também contra o Juventude, aconteceu contra o Sport. Então, quando o Santos não se movimenta, os atacantes não se movimentam, a gente não consegue criar por baixo. E quando também não cria por baixo, Marcos Guilherme, que é um jogador mais incisivo, que tem a questão da velocidade, né, até mesmo a questão do drible, ele acaba ficando nulo. Né? Ontem a gente praticamente só observava o Marcos Guilherme voltando para ajudar na recomposição do Santos, porque no ataque mesmo ele não apareceu. O Marinho também, ele aparecia mais quando ele tentava pegar a bola, ele logo já era derrubado, ou o próprio Marinho também fazendo faltas, né? Então, tivemos pouco dos nossos atacantes. Lucas Braga também, mais uma partida um pouco abaixo. E isso a gente também pode colocar na conta do Fernando Diniz, né? Esse esquema sem o Caio Jorge, ou um cara mais de referência, acaba sacrificando o Marcos Guilherme. Por quê? Quais foram as melhores partidas do Marcos Guilherme pelo Santos? Ele jogando de uma forma mais incisiva pela esquerda. Né? Ele tem essa estratégia, essa qualidade que ele tem de ir para cima do adversário, principalmente em contra-ataque. Ele tem um contra-ataque muito poderoso, auxilia bastante a gente, e ele jogou como falso 9. Então ele ficou meio que sem função e facilitou demais a marcação dos defensores palmeirenses. Então isso foi bastante prejudicial e, como eu falei, o Santos apostou bastante nos cruzamentos, que foram cruzamentos errados, e não tinha aquela referência, ou até mesmo o cruzamento não chegava com qualidade. Bom, separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns jogadores de forma individual, né? Para a gente entender o que foi acertado e o que não foi tão bacana assim nesse clássico contra o Palmeiras. Começando pelo gol, João Paulo, acho que não foi uma partida interessante, né? Eu sempre elogio aqui, gosto do João Paulo, mas uma coisa que a gente precisa começar a ligar o sinal de alerta em relação ao João Paulo é a saída dele do gol. Muitas vezes ele deixa a desejar e mais uma vez ele acabou falhando, né? No primeiro gol do Palmeiras, ele saiu muito mal e acabou facilitando a vida do Gustavo Gomes. Que nesse gol também tivemos a marcação, né, do Kaique e do Moraes também, que não conseguem acompanhar o Gustavo Gomes e ele acaba fazendo o gol totalmente livre. O Pará, mais uma partida que não mostrou porque ele é
além de titular capitão do Santos, não acertou nenhuma jogada, e o que eu sempre venho aqui batendo na tecla em relação ao Pará, é um jogador que não dá o auxílio para o Marinho. Quando a gente fala que não existe movimentação no ataque do Santos e de uma certa forma os atacantes ficam um pouco anulados, a gente também pode colocar na conta que os laterais não apoiaram tanto. O Moraes, a gente vai falar daqui a pouco, acho que apoiou mais. Só que o Pará, mais uma vez, deixou o Marinho ali sozinho, meio que, se vira, faz as coisas você. Então, não gostei do Pará. Já quando tivemos a entrada do Madison, ele deu mais movimentação pelo lado direito e foi mais a linha de fundo, né? Então acho que isso pelo menos já foi um acréscimo que ele entregou para essa partida. Não que eu tenha... teve algumas tomadas de decisões do Madison que eu acho que não foram interessantes, mas em relação a dar esse apoio que eu acho que é importante, ele acabou fazendo isso com o Marinho. O Moraes começou ligado no 220, né, no clássico, muito bem o Moraes, muito incisivo ali no ataque, errou alguns cruzamentos, eu acho que é uma coisa que ele precisa aprimorar, mas um jogador que tentou, eu acho que dos atletas mais incisivos do Santos, a gente pode colocar o Moraes, acho que foi um dos melhores do time na partida, e defensivamente acho que foi ok, tá? Acho que foi ok. Danilo Boza. Danilo Boza, ele fez uma partida muito interessante contra o Fluminense. Acho que foi bem, mesmo com a derrota. Só que contra o Palmeiras, ele assim foi totalmente dominado pelo Daverson, né? Perdia todas as bolas que ele tentava para o Daverson. Aliás, o Daverson ganhou todas com o Boza e também com o Pará. O Daverson foi muito bem. Então ele acabou sendo substituído e entrou o Alisson. O Alisson já para o segundo tempo, acho que ele deu reforçou um pouco a marcação do Santos, mas o Palmeiras eu acho que também deu uma diminuída de rendimento, mas mesmo assim eu acho que se propôs a fazer o Alisson de uma certa forma foi ok, né? Ele acabou entrando como zagueiro. O Kaique é um jogador que eu acho que tem muito potencial, sempre bom falar que ele só tem 17 anos, só que cometeu alguns erros nessa partida contra o Palmeiras também, principalmente facilitando um pouco a vida em alguns momentos do Breno Lopes, né, dando alguns espaços, mas em contrapartida também salvou o time em 2 jogadas ali no segundo tempo, que ele se joga e consegue, né, tirar a bola ali de ataque do Palmeiras. Mas acho que o Kaique, de uma certa forma, estava muito nervoso, principalmente com o resultado adverso, ele estava muito, muito nervoso, então acho que é uma coisa que ele também precisa trabalhar para os próximos jogos. Camacho, eu acho que de todas as partidas que ele já atuou pelo Santos, foi uma das mais discretas. Teve um certo trabalho também com o Gustavo Scarpa, então acho que isso também deu uma comprometida na atuação dele, mas foi uma partida mais discreta. Não acho que ele comprometeu, né? Até falei um pouco comprometida, mas não acho que ele fez uma falha absurda. Não, mas foi um pouco mais discreta, porque ele foi mais exigido. Giamota apareceu pouco, e quando apareceu, né, o maior destaque foi quando ele tomou o cartão amarelo. Inclusive, está suspenso para o próximo jogo contra o Bragantino, né, no próximo fim de semana. Mas pouco acrescentou o Giamota. Carlos Sanches, esse para mim foi o grande cara do jogo, pela representatividade que ele tem e pela forma como o Santos passou a jogar quando ele entra em campo. Né, um jogador que chama responsabilidade. Eu sempre falo aqui, ele sabe quando acelera o jogo, quando tem que cadenciar, e ele conseguiu acelerar o jogo, acabou sofrendo o pênalti, cobrou o pênalti, né, queria cobrar o segundo pênalti, mas o Marinho pegou a bola dele, mas deu um ritmo mais interessante, acertou passes interessantes, então acho que teve uma atuação a se ressaltar aqui. Outro atleta que eu gostei bastante, que acho que foram um dos destaques, né, foi o Gabriel Pirani, mais uma partida interessante, né, ele já tinha jogado bem contra o Atlético Paranaense e agora contra o Palmeiras foi muito bem, não se escondeu do jogo, buscou uma movimentação, aquilo que a gente falou, né, que estava faltando do time do Santos de movimentação, o Pirani ao menos estava tentando fazer isso, deu mais volume para o time do Santos, mas em alguns momentos, né, quando ele precisa daquele último passe, às vezes ele acaba pecando e, né, devolvendo a bola para o adversário. Mas eu acho que se a gente for analisar quem se destacou, eu colocaria inicialmente o Moraes, o Sanches e o Pirani, para mim, foram os que tentaram fazer alguma coisa. Em relação ao Marinho, também, né, como a gente já tinha comentado, acho que ele não conseguiu aparecer tanto, assim como o Lucas Braga também não, mas o Marinho sofreu um dos pênaltis e bateu,
né? Então isso também já coloca ele com uma importância ali dentro dessa partida. E o Marcos Guilherme, como eu falei, apagado, principalmente por conta da forma como ele estava jogando, aonde ele foi colocado. Depois entra o Raniel, acho que demorou. Né? Eu teria tirado, por exemplo, o Lucas Braga e colocado o Raniel para você jogar com um cara mais de referência e voltar com o Marcos Guilherme na posição de origem. Então, acho que faltou um pouco desse time do Fernando Diniz. Né? O Fernando Diniz, que depois na coletiva reclamou bastante de arbitragem, né? Enfim. Acho que a arbitragem teve erros na tomada de decisão, principalmente de cartões amarelos. Às vezes dava cartão amarelo que você ficava meio assim para o jogador do Santos, e quando tinha que amarelar para o Palmeiras, ele não amarelava, mas eu acho que não teve culpa, né, da arbitragem pelo resultado do Santos. Acho que foi uma atuação que, se o Santos tivesse se concentrado um pouco mais, poderia ter vencido. Estava muito bem no primeiro tempo até tomar o gol. O Santos toma o primeiro gol e o segundo logo na sequência, o Santos fica desestabilizado e aí só volta a jogar no segundo tempo. Mas aí todo o tempo que você perdeu, o Santos perdeu praticamente 20 minutos no primeiro tempo. Jogou até os 20, 21, tomou os 2 gols, né, um do lado do outro, e só foi voltar a jogar no segundo tempo. Então, se o Santos tivesse conseguido... tomamos gol, mas vamos continuar na mesma intensidade. Talvez até conseguisse um gol, um empate, sei lá, né? Mas, infelizmente, não conseguimos vencer o Palmeiras. Agora o próximo jogo do Santos é na quinta-feira contra o Independiente, pela Copa Sul-Americana, e depois pega o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos complicados aí, mas que eu acho que o Santos tem sim condições de conseguir um resultado positivo. Basta o Santos ficar mais concentrado na partida, né? A questão do setor defensivo, volta o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe, como eu falei na questão de bola aérea, ele é um jogador que ele ganha muito bem essa bola aérea. Infelizmente, o Kaique e o Boza, eu acho que precisam melhorar nesse aspecto, e com a volta do Luiz Felipe, talvez esse setor defensivo, principalmente nesse quesito, né, de bola aérea, talvez melhore. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quais foram os destaques do Santos, positivos e negativos? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se possível, se torne um membro para apoiar aqui a gente. A partir de R$ 1,99 você se torna membro e tem algumas vantagens, beleza? Estou nas redes sociais também, @NadilaLuz, no Instagram e no Twitter. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.